Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo vídeo do canal Matemática com o Wellington, o primeiro vídeo de nossa série de estudos para o concurso do Banco do Brasil. Eu começo essa apresentação já com algumas informações que eu retirei lá do site da Gran Concursos sobre o possível novo concurso do Banco do Brasil ainda para esse ano de 2025. O concurso anterior, o último concurso do Banco do Brasil, teve sua validade expirada em 14 de julho e com isso então não está mais vigente o concurso anterior. E a Fundação Sesgran Rio pode ser novamente a organizadora de um próximo concurso, já que seu contrato com a instituição foi firmado em 2020 e ele tem uma vigência até o final desse ano. Nesse contrato também ficou evidenciado que a instituição pode fazer quantos concursos forem necessários durante esse período, até o final de 2025. Destaquei aqui também qual é a remuneração que foi ajustada nesse ano para esse cargo de escriturário, né, ou agente comercial. Ela é de 3.963, mas a gente sabe que nessa área bancária também existem alguns outros benefícios e essa remuneração total pode chegar aí próximo da casa dos R$ 6.000. Então a gente ainda não tem um edital já lançado, mas a gente sabe também que quem deixa para estudar somente quando sai o edital já larga atrasado, porque tem com certeza muitas pessoas, muitos concurseiros que já estão estudando e a preparação com certeza não cai demais. Para esse vídeo aqui eu preparei 3 questões de matemática de nível médio da banca Sesgran Rio. São questões que a banca já aplicou em outras provas para instituições bancárias ainda nesse ano de 2025, então são questões que não necessariamente vão cair na prova do Banco do Brasil iguais, mas são questões próximas, questões que estão aí na área de atuação da Sesgran Rio, para a gente poder ter uma ideia de como são essas questões. Sem mais delongas então, vamos partir já para a primeira resolução. A primeira nos diz assim: em um levantamento feito, ao consultar os 158 funcionários de uma empresa, constatou-se que o total de 38 deles possui conta no Banco Alfa, um total de 57 possui conta no Banco Beta e um total de 14 possui conta nesses dois bancos. Quantos funcionários dessa empresa não possuem conta nem no Banco Alfa e nem no Banco Beta? Então aqui, pessoal, a gente vai começar tentando entender quantos tem em cada um deles separadamente e quantos tem em conjunto, que a gente já sabe que são os 14, né? Eu vou escrever nessa parte aqui, Banco Alfa, e aqui no meio separar eles do Beta. A gente sabe que no Alfa são 38 e no Beta são 57. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui é descobrir somente aqueles que têm conta exclusivamente no Banco Alfa. Então, se 38 tem no Alfa, mas a gente sabe que 14 tem nos dois, vamos descontar esses 14 para a gente saber somente os que tem só no Alfa. Então, 38 menos 14, aqui sobra 4 e aqui sobra 2. Somente 24 deles, então, tem a conta exclusivamente no Banco Alfa. Já lá no Banco Beta, a gente tem 57 e vamos descontar também os 14 que tem conta nos dois bancos. Então aqui sobra 3 e aqui sobra 4. 43 deles tem conta somente no Banco Beta e 24 tem somente no Banco Alfa. E a gente sabe que 14 tem nos dois bancos. Então, se a gente pegar os 24 mais os 43 e mais os 14 que tem conta nos dois bancos, a gente chega no número total de funcionários que possuem em contas, né? Então vamos lá, 43 que tem conta no Beta, mais 24 que tem conta no Alfa, aqui 3 mais 4, 7, 4 mais 2, 6, 67. Deixa eu apagar isso aqui, 67. Vamos somar também com os 14 que tem conta nos dois. Então aqui 4 mais 7 vai ficar 11, passa 1 para cá, 6 com mais 1, 7, mais 1, 8. 81 deles tem conta em algum desses bancos, né? A pergunta que está no enunciado é quantos funcionários dessa empresa não possuem conta nem no Alfa e nem no Beta. A gente sabe que 81 deles têm contas, então agora a gente vai pegar os 158, que são os funcionários totais da empresa, e descontar os 81 que tem conta em algum dos dois bancos. Alguns tem só no Alfa, alguns tem só no Beta e alguns desses 81 tem nos dois, que são os 14. É muito importante a gente prestar atenção no enunciado, pessoal, porque se a gente
conseguir resolver e chegar nesse número de 81 e vir aqui direto e marcar essa alternativa E aqui, a gente vai estar errando essa questão. Porque a pergunta está ali, enquanto os funcionários da empresa não possuem conta nem no alfa e nem no beta. Então vamos descontar aqui 158 menos 81. Aqui desse 8 eu desconto 1 e fica 7. Aqui desses 15 eu vou descontar 8, que vai ficar 7 também. Então 77 é o número de funcionários dessa empresa que não possui não possui uma conta em nenhum dos dois bancos. A resposta aqui é a letra D. Muita atenção então no que pede o enunciado da questão. Essa é uma questão de basicamente raciocínio lógico e interpretação do enunciado. A Cis Gran Hill traz bastante questões que evidenciam a análise e a interpretação do que está sendo pedido no enunciado. Vamos seguir então para a próxima questão. Considere que em uma empresa há um total de 200 funcionários, dos quais apenas 20% são mulheres. Sabe-se que se X mulheres forem contratadas, o percentual de funcionários mulheres subirá para 50%. Qual a soma dos algarismos desse X? Então a empresa total tem 200 funcionários e 20% são mulheres. A gente precisa descobrir quanto que é esses 20% dos 200. Uma forma bem fácil de fazer isso aqui, quando a gente tem esses números com zero, eu já vou mostrar aqui para vocês. Se você calcular de cabeça aí, sabe que 10% de 200 é 20, então 20% vai ser 40. Mas a gente pode fazer da seguinte forma aqui também. Aqui tem um zero, a gente corta esse zero, e como a gente cortou um zero daqui, a gente corta um zero daqui. E aí a gente multiplica o que sobrar, 2 vezes 20, que dá 40. Então 20% de 200 é 40. A gente tem então 200 funcionários, onde 40 são mulheres. Se 40 são mulheres, 160 são homens, que aí a gente chega na totalidade dos 200 funcionários. Se X mulheres forem contratadas, o percentual de funcionários mulheres subirá para 50%. Então, para que o percentual de mulheres chegue em 50%, a gente vai precisar que existam também 160 mulheres. Se tem 160 homens, para ficar 50-50, tem que ter exatamente o mesmo número de cada gênero. Aqui, então, quantas mulheres precisam ser contratadas para que a gente chegue em 160? São 120, né, pessoal? A gente pegar os 160 e diminuir pelas 40 que a gente já tem, 120. Precisam ser contratadas 120 mulheres para que o percentual de mulheres suba para os 50%. E aí a gente vai ter 160 homens, 160 mulheres, 50% para cada gênero. E a pergunta da questão é: qual a soma dos algarismos desse número x? Então é 1 mais 2 mais 0. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. Então a alternativa aqui é a letra A. A soma dos algarismos desse número x é 3. Vamos seguir aqui então para a última questão desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida aqui, será um prazer respondê-las nos comentários desse vídeo. A última questão diz o seguinte: uma progressão geométrica é tal que o seu segundo termo A2 é igual a 4. Considerando-se que A1 e A3 são, respectivamente, o primeiro e o terceiro termo de tal progressão, então o produto de A1 vezes A3 é igual a... Beleza, pessoal, vamos revisar aqui o que é uma progressão geométrica, que é chamada de PG, progressão aritmética de PA, e progressão geométrica de PG. A gente tem aqui os termos de uma PG, e todo termo ele é resultante de uma multiplicação. Então, se a gente começar, por exemplo, com 5, e a gente adotar que a função geradora aqui da nossa progressão geométrica é vezes 5, a gente vai ter o primeiro termo com 5, o segundo 5 vezes 5, 25, o terceiro aqui 25 vezes 5, que vai dar 125, assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, 125 vezes 5, que vai dar 625, e vai se seguindo, sempre com a mesma ordem, sempre multiplicando o termo anterior por um número para a gente chegar no termo seguinte. Então, se por exemplo aqui
na questão que está sendo tratada no enunciado, o segundo termo é 4, vamos colocar um espaço em branco aqui para o primeiro termo. Vou colocar aqui até em vermelho esse segundo termo aqui de destaque, que a gente já sabe que é o 4. E a gente precisa descobrir qual que é o primeiro e o segundo termo, para que aí sim a gente consiga multiplicar os dois e chegar na nossa resposta final. Algumas condições de uma progressão geométrica, tá, pessoal? Os termos iniciais, enfim, não podem haver termos negativos. Então a gente sabe que não vai ser nenhum número negativo aqui nesse primeiro termo. Também não podem ser números... são números inteiros, aliás, não são números quebrados que a gente fala, não são números com vírgula, não são frações. Então o que a gente vai ter de opção para colocar aqui antes desse 4 seria apenas o 1, ou o 2, ou o 3. E é isso, pessoal. Se for 0, se a gente colocar um 0 aqui no termo inicial, não é nada que a gente multiplique por 0 que vai chegar em 4. Então, se a gente adotar aqui, que na nossa PG, o primeiro termo é 1, para que o 1 vire 4, a gente vai ter que fazer o quê? Vezes 4. 1 vezes 4, chegamos no 4. Para descobrir o terceiro termo, a gente segue a mesma ordem. A gente fez aqui vezes 4, então vai ser 4 vezes 4 também. 4 vezes 4, 16. E se a gente já partisse para resolver a questão, que nos pede qual que é o produto do termo A1 vezes o termo A3, a gente vai ter 1 vezes 16, que vai ser igual a 16. A gente já tem essa possível alternativa aqui na letra D. Mas para a gente ter ainda mais certeza, vamos fazer uma nova progressão geométrica e agora com outro número. Vamos adotar que ela comece por 2, porque aí, começando por 2, a gente também consegue chegar no 4. Aí 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. Para a gente descobrir o terceiro termo, a gente pega o 4 e tem que fazer necessariamente vezes 2 também. 4 vezes 2 é 8. E aí, multiplicando o primeiro termo pelo terceiro termo, 2 vezes 8, a gente chega também em 16. E com isso, apesar de que a gente começando com 1 ou começando com 2, a gente chega no mesmo resultado, multiplicando o primeiro termo pelo terceiro termo. Então a gente consegue ter certeza que a nossa resposta aqui é a letra D, 16. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. São 3 questões simples, mas que estão caindo em provas bancárias da Cisgran Rio. São questões que caíram ainda esse ano de 2025. É bom a gente ter isso bem revisado, a gente ter esses conceitos na ponta da língua. Eu, em alguns dias, trarei mais vídeos para esse concurso do Banco do Brasil. Esse é apenas a aula de número 1. E acredito que todos nesse formato de resolução de questões. Agradeço pelo seu acesso, considere deixar o seu like. Esse é apenas o segundo vídeo do canal, então sua inscrição também é muito bem-vinda. Conto com você nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais!